Olá pessoal, esse é um tema extremamente importante. É um dos focos do dentista na UTI, né? A necessidade do dentista na UTI. Eu vou falar um pouquinho para vocês que é a pneumonia nosocomial. E os conceitos que a gente vai abordar: sistema respiratório, intubação endotraqueal, aspiração e pneumonia. Sistema respiratório. Nós temos o trato respiratório superior, que é o compartimento nasofaríngeo, e o trato respiratório inferior, que é o compartimento tráqueo, brônquico e alveolar. Vias respiratórias superiores, eu tenho as fossas nasais, a nasofaringe, a orofaringe e a laringe, tá? Então, fazem parte do quê? Da minha via respiratória superior. Na via respiratória inferior, a traqueia, o pulmão direito e esquerdo, o brônquio direito e esquerdo, os bronquíolos terminais e os nossos alvéolos. Todo esse complexo corresponde o quê? A minha via respiratória inferior. E onde acontece a pneumonia? Nas infecções do trato respiratório inferior. Então, quais são essas infecções? A pneumonia, uma traqueobronquite, um empiema pulmonar, o abscesso pulmonar. São infecções que acometem o trato respiratório inferior. A respiração, o ar, ele passa tanto pela cavidade oral quanto pela fossa nasal, tá? E ela desce pela traqueia, o ar fluindo livremente até os pulmões. A manutenção de uma via aérea prévia e a oxigenação adequada dos tecidos são as primeiras preocupações na emergência. Para tanto, é necessário conhecimento anatômico da via aérea e os principais métodos para a gente manter essa via aérea, a manutenção da via aérea. Então, estado de emergência, o paciente está. Primeira coisa, primeira preocupação é o quê? A oxigenação adequada dos tecidos, tá? E da liberação da via aérea prévia. E depois a gente vai se preocupar em quê? Como eu vou manter essa via aérea. O que é uma intubação traqueal? É a introdução de um tubo na luz da traqueia para assegurar a passagem da ar para as vias aéreas. Ela pode ser realizada pela narina, nasotraqueal, pela boca, orotraqueal, ou uma abertura da parede da traqueia, que é a transtraqueal. A intubação traqueal. Qual a indicação da intubação? Quando eu tenho uma oxigenação inadequada, quando eu tenho uma ventilação inadequada, quando eu vou realizar um procedimento, uma cirurgia que eu preciso da intubação, é obrigatória por ser uma anestesia geral. Na cirurgia de cabeça e pescoço, nas intratorácicas e intraabdominais, numa cirurgia da bucomaxilo, num procedimento que vocês vão ter que realizar sob anestesia geral. Eu vou precisar de uma intubação traqueal, tá? Nos nossos procedimentos, uma coisa extremamente importante é: o anestesista vai perguntar para você: você quer que eu intube? Por onde você quer que eu intube? Oi? Intubar? Quem? Se você quer que ele faça intubação orotraqueal ou nasotraqueal. O ideal, gente, para nós, é lógico, nasotraqueal, porque a gente vai mexer na cavidade oral e eu tenho esse espaço tranquilamente. Mas a gente tem que sempre balancear o que é o risco-benefício. Às vezes é um paciente muito estável, um paciente de difícil intubação nasotraqueal, vamos fazer orotraqueal e a gente muda, às vezes, se for o caso, a cânula de um lado para o outro, sob a supervisão do anestesista. Se não, o ideal é que ele faça nasotraqueal e a gente tenha a cavidade oral livre para você atuar, tá? E o que eu preciso? Quais são os equipamentos necessários para eu fazer uma intubação? O laringoscópio, que é o cabo e essa lâmina, tá? Essas lâminas, ela tem uma luzinha que você conecta ao cabo e ele acende, tá? Para ver toda a via aérea. Eu tenho um tubo endotraqueal e eu posso ter também um tubo de traqueostomia.
Se o paciente já está traqueostomizado, aonde ele vai passar o tubo? Ele pode, às vezes, até passar o tubo pela tráqueo mesmo, ou ele mantém através do tubo de traqueostomia. Então, o que é esse tubo endotraqueal? Eu tenho o cuff, vocês vão ouvir bastante falar sobre o cuff, e o cuff é extremamente importante para nós, para evitar essas pneumonias. Eu tenho esse manguito de insuflação e esse balãozinho piloto, tá? O cuff, qual o objetivo do cuff? É evitar a aspiração pulmonar e promover uma ventilação eficiente, facilitando a ventilação com pressão positiva. Então, o cuff, ele é extremamente importante nesses pacientes. E como que eu insuflo esse cuff? Através desse balãozinho aqui. Você vai vir com uma seringa e vai insuflar o cuff. Então, aqui, colocação aqui do laringoscópio, ele vai visualizar e ele vai fazer o quê? A passagem do tubo, nesse caso aqui, orotraqueal. Passou o tubo, ele está na posição correta, ele faz a insuflação do cuff, tá? Aqui, por uma incisão cirúrgica na região da traqueia, normalmente quem faz a cabeça e pescoço, ou até o pessoal da cirurgia geral, e aqui você tem a colocação da traqueostomia. Então, quais são as complicações da intubação? Uma intubação esofágica. Na hora da passagem do tubo, ao invés de ele inserir o tubo para a região da traqueia e da traqueia ir para os pulmões, ele vai para o trajeto do esôfago, mas que pode levar a uma hipóxia e morte se o anestesista não perceber. Mas, normalmente, isso é comum de acontecer, ele intubar e vir para o esôfago ao invés da traqueia. Em pacientes de difícil intubação pode acontecer, mas o próprio anestesista, nesse momento inicial da intubação, ele já percebe e já extuba e reintuba o paciente novamente. Indução ao vômito levando à aspiração, hipóxia e morte. O que é isso? Na hora da passagem do tubo, o paciente não estava sob jejum absoluto ou não foi feito, no caso de um politrauma, um esvaziamento gástrico, passou o tubo, induziu ao vômito e ele pode levar uma broncoaspiração. Uma luxação da mandíbula, laceração das partes moles das vias aéreas, faringe posterior, epiglote ou laringe, fratura de dentes causados pelo movimento de alavanca com o laringoscópio, ruptura ou laceramento do balonete do tubo, resultando na perda da vetação durante a ventilação. Lembra que eu falei do cuff? Às vezes esse cuff estiver perfurado, ele perde essa vedação e a gente não vai ter uma ventilação eficiente nesse paciente, tá? Como que eu sei isso? Naquele balonete de insuflação. Ali você consegue mensurar o quanto esse cuff está ou não insuflado. Aspiração pode causar uma inflamação pulmonar se ele broncoaspirou. Se ele aspirou alguma coisa, ele pode levar a uma inflamação pulmonar, que é uma pneumonite química, ou uma infecção, uma pneumonia bacteriana, um abscesso, ou até uma obstrução da via aérea. Então, nós que trabalhamos diretamente na cavidade oral, nosso maior risco, até num próprio consultório, é o quê? Esse paciente aspirar qualquer objeto, né, qualquer material que tenha na cavidade oral, ou ele próprio aspirar a saliva ou aspirar o sangue. Por isso que é muito delicado, às vezes, uma sedação em consultório. Se a gente já falou um pouquinho nas aulas anteriores, você diminui o nível de consciência desse paciente, ele perde o reflexo, ele pode levar a uma depressão respiratória e ele pode, em qualquer momento, ele aspirar e levar uma broncoaspiração, tá? Então, esse é um dos riscos grandes. Então, a aspiração. Então, aqui a gente tem o ar, a passagem do ar pela narina e o alimento. Então, o alimento, qual é a passagem dele? Ele vem pela boca e ele vai para a região do esôfago. E aqui é a passagem de ar e isso é controlado ali na epiglote. Quando eu tenho a broncoaspiração, o alimento vem e ao invés de ele ir para o esôfago, ele vai para a região da traqueia. E aí esse alimento pode ir até para a região, ou ele pode obstruir essa região, ou ele pode ir até para a região do pulmão.
Fatores de risco: cognição ou nível da consciência prejudicado, tá? A deglutição prejudicada, pacientes com AVC, paciente com problema neurológico, paciente idoso, eles têm grande risco de aspiração. Vômitos, dispositivos e procedimentos gastrointestinais, por exemplo, uma sonda nasogástrica, e a gente vai falar depois sobre isso. Dispositivos e procedimentos respiratórios, por exemplo, um tubo endotraqueal. Procedimentos odontológicos e o refluxo gastroesofágico, tá? Refluxo também, gente, pacientes que apresentam refluxo, na hora do refluxo, ele pode broncoaspirar aquele conteúdo. A pneumonia. E o que é a pneumonia? É uma infecção aguda, de qualquer natureza, localizada no parênquima pulmonar. E nós temos o quê? A pneumonia adquirida da comunidade, então, que é o PAC. 11,6 em 1.000 adultos por ano apresentam esse tipo de pneumonia. 380 milhões de dólares a 8,4 bilhões, tá? O gasto para as pneumonias adquiridas na comunidade. O agente é o Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus e a influenza. Pneumonia nosocomial. A nosocomial, ela corresponde a 15% das infecções hospitalares. 5 a 10 em 1.000 internações. 25% de todas as infecções adquiridas em uma UTI. O grupo mais suscetível são os pacientes sob ventilação mecânica, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. E a mortalidade chega de 21 a 70% em pacientes de UTI. Pneumonia aspirativa. 200 mil pacientes por ano. 15 mil mortes por ano nos Estados Unidos. Isso devido à deficiência da defesa do hospedeiro, aspiração de grandes quantidades de secreções, anormalidades anatômicas do trato aerodigestivo superior. É muito comum a pneumonia aspirativa, principalmente em pacientes idosos ou pacientes com comprometimento neurológicos. Os pacientes também, às vezes, com síndromes, né, que apresentam risco de uma pneumonia aspirativa. Pneumonia associada à ventilação mecânica, que é a PAV, tá? Esse é o nosso o foco também da nossa odontologia, na PAV. É a maior causa de morte dentro das UTIs e ela tem aumentado o tempo de internação e os custos hospitalares. Quais são as categorias, então, dessas pneumonias? Então, eu posso ter uma pneumonia adquirida na comunidade, uma pneumonia adquirida no hospital, uma associação à ventilação mecânica ou uma associação aos cuidados da saúde, que são as pneumonias do home care, uma hospitalização prévia nos últimos 2 dias, uma hemodiálise, uma quimioterapia. Desculpa, gente, acho que saiu a formatação aqui. A pneumonia nosocomial é uma infecção relacionada à assistência de saúde. Lembra que eu falei, aula anterior, infecções relacionadas à assistência da saúde, que ocorre 48 horas após a internação e que não estava incubada no momento da internação. Então, ela pode ser precoce no 4º dia de hospitalização e tardia após 5 dias de internação. A PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica. É uma pneumonia que se desenvolve após 48 horas e 72 horas após a intubação endotraqueal. Para ter PAV, eu tenho que ter sido entubado, certo? Porque ela não está relacionada à ventilação mecânica. Então, ela se instala o quê? 48 a 72 horas após a intubação. Ela é precoce, ela surge até o 4º dia da intubação e a tardia ela pode surgir após o 5º dia de internação. Então, aqui, intubação orotraqueal ou traqueostomia pode levar a PAV, todas elas eu sei que eu tenho uma ventilação mecânica, surge nas primeiras 48 horas após a intubação e até 72 horas após a extubação, e é a segunda infecção nosocomial mais comum nas UTIs. Epidemiologia. Segundo a topografia mais frequente de infecção hospitalar.
Era prolonga o tempo de hospitalização em 4 a 9 dias. Maior custo da mortalidade e morbidade em UTI, ou seja, de 20 a 50% dos pacientes morrem. Pacientes sob ventilação mecânica têm maior risco de desenvolver uma pneumonia hospitalar, cerca de 6 a 21 vezes. 75% das infecções ocorrem em pacientes cirúrgicos, sendo que o risco tóracos abdominais é de 36 vezes maior. Então, 75% dos pacientes cirúrgicos têm esse risco. E o risco é maior ainda nas cirurgias tóraco-abdominais. A incidência, 16,25 casos por 1.000 dias de uso de ventilador em unidades de terapia intensiva de adultos em São Paulo, isso em 2008. No mesmo ano, 2,3 casos por 1.000 dias de ventilador em UTIs cirúrgicas clínicas de ensino nos Estados Unidos. A mortalidade varia em diferentes estudos, mas é aproximadamente 33%. Além da mortalidade, o impacto da PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, traduz-se num prolongamento da hospitalização em torno de 12 dias e no aumento de custo em torno de 95 mil por episódio. Bastante, né, gente? Então, pneumonia nosocomial. Foram implementadas diretrizes para prevenir, diagnosticar e tratar a pneumonia para reduzir a mortalidade e a morbidade associada a essas condições. Essa implementação de várias medidas, cada vez mais, foram denominados como pacotes de prevenção. Lembra que eu falei dos protocolos instituídos nas instituições? Um deles é esse, são pacotes de prevenção, que provou em ensaios clínicos ser mais eficiente sob medidas isoladas para reduzir o risco de aquisição de uma pneumonia nosocomial, uma pneumonia com objetivo zero. Então, gente, existem fatores de risco nesses causadores, que são fatores relacionados ao paciente, presença de fatores de risco, flora bacteriana do serviço, contaminação de equipamentos do serviço e a transmissão cruzada. Quais são os fatores de risco da pneumonia associada à ventilação mecânica? Inadequada higiene das mãos pelos profissionais da saúde. Nossa, parece que é meio difícil você pensar, profissional da saúde em higienização das mãos. Lembra quando eu falei na aula de IRAS, que é infecção relacionada aos profissionais de saúde? A mesma coisa é a PAV. Eu tenho 10 leitos, eu relaxei um pouquinho na troca, na lavagem da mão, no uso do álcool gel, eu vou para outro paciente. Essa é a transmissão que eu vou levar de um paciente para o outro. Práticas no manuseio do circuito ventilatório. Posição supina dos pacientes sem elevação da cabeceira da cama. Antibiótico-terapia prévia. Presença de sonda nasogástrica e alcalinização gástrica. Estes são os fatores de risco. Os protocolos vão sobressair em cima desses fatores. Então, aqui, a fisiopatologia. Eu posso ter uma disseminação hematogênica e levar uma invasão diretamente no parênquima pulmonar estéreo. Eu posso ter uma disseminação hematogênica, onde eu tenho a troca da flora bacteriana normal pela flora hospitalar. Essa flora hospitalar quebra a barreira protetora do IOT, da intubação orotraqueal, leva uma aspiração do conteúdo da cavidade oral, das vias aéreas respiratórias e do estômago, diretamente levando uma invasão do parênquima pulmonar estéreo, a quebra da barreira através de nebulizadores, circuitos e umidificadores contaminados, leva a uma invasão do parênquima pulmonar estéreo, a quebra da barreira do IOT leva uma diminuição do reflexo e tosse pela sedação e invasão no parênquima pulmonar estéreo. Então, aqui está toda a fisiopatologia que pode levar à quebra dessa barreira e à invasão no parênquima pulmonar. Nossa, que complicado isso? Não, gente, é tranquilo. Fiquem calmos, tá? Então, eu tenho fatores relacionados ao meu paciente, uso de antimicrobianos e outras medicações, eu tenho as cirurgias,
eu tenho os dispositivos invasivos, eu tenho a contaminação dos equipamentos na terapia e na anestesia, tá? O que isso daí pode fazer? Esses fatores aqui podem levar ao quê? Uma colonização no meu trato digestivo e no meu trato respiratório. Eu vou começar a aspirar o biofilme que está nas nossas sondas nasogástricas, nasointeral e no nosso tubo. Essa colonização traqueal aumenta essa virulência e o número de micro-organismos. Eu perco essa defesa mecânica e celular e eu começo a ter uma colonização traqueobronquite. Então, entre a traqueia e o brônquio, eu começo a ter uma colonização de bactérias e isso eu posso levar ao quê? A uma pneumonia, tá? Associada a uma translocação bacteriana e a uma bacteremia que esse paciente já possa apresentar dentro de uma unidade de terapia intensiva. Ou eu posso ter esses fatores junto com a contaminação de equipamentos, mais as mãos do profissional, transmissão cruzada, água e solução contaminada, porque eu não lavei as mãos e fui manipular os equipamentos desse paciente, a esterilização, uma desinfecção inadequada desses dispositivos, eu faço com que tenha uma entrada dessas bactérias vão ser inoculadas e inaladas, vão para a colonização traqueal e segue a mesma trajeto até levar essa colonização traqueobronquite e eu vou desencadear também uma pneumonia. Então, isso aqui é a patogênese. Como que ocorre mesmo esse desfecho para levar a uma pneumonia associada à ventilação? Então, o primeiro estágio está aqui, gente. Eu colonizo e faço uma invasão do trato respiratório inferior. No segundo estágio, eu tenho uma interação entre a defesa do paciente e o micro-organismo. Então, eu vou ter número de bactérias, virulências versus as defesas mecânicas, humoral e celular. Então, o organismo está tentando combater. E no terceiro estágio, já vou ter uma evolução. Eu já tenho uma colonização, eu tenho uma traqueobronquite ou até mesmo uma pneumonia. A broncoaspiração. Durante a pneumonia associada à ventilação mecânica. Eu tenho a colonização na orofaríngea e eu tenho uma colonização gástrica, todas bactérias patogênicas. Na hora da broncoaspiração, eu posso levar a uma pneumonia associada à ventilação mecânica. 45% dos indivíduos sadios têm broncoaspiração. Ele broncoaspirou o quê? Bactérias patogênicas que estavam dentro da orofaringe ou ele broncoaspirou bactérias patogênicas que estavam na região gástrica. Por isso que eles controlam sempre a acidez gástrica. Para diminuir o refluxo, eu não corro o risco desse paciente broncoaspirar um conteúdo gástrico. Então, a broncoaspiração, ela está muito relacionada ao quê? A cognição e o nível, né? Como eu já tinha falado, prejudicado, a deglutição prejudicada nos AVCs neurológicos idosos, aos vômitos, aos dispositivos de procedimentos gastrointestinais, nos procedimentos odontológicos e no refluxo gastroesofágico. Esse daqui eu já tinha conversado um pouquinho com vocês. E qual é a melhor forma, então, da gente combater? É o quê? A prevenção. E para prevenir, nós temos algumas recomendações. Primeiro, a básica, a mais importante e a de todos os dias, a diminuição da infecção hospitalar através da higienização das suas mãos, tá? Já higienizou suas mãos hoje? Eu acho que hoje, com essa situação atual do Covid-19, as pessoas estão aprendendo a higienizar as mãos. Nunca a gente higienizou tanto a mão como a gente está fazendo atualmente. Mas isso é uma consciência que a gente tem que perdurar. Não é só agora, gente. É sempre. A gente nunca parou para pensar, vamos quebrar um pouquinho a aula aqui, nós nunca paramos para pensar como a gente contamina o nosso ambiente, a nossa casa. Agora, com essa neura, que por um lado é uma neura, mas ela veio também a gente a refletir hábitos errados,
Quantas vezes a gente não entra com sacola, pacote, pela nossa entrada social, coloca em cima da mesa da cozinha e depois você tira, ou senão você coloca em cima da pia, todo potencialmente contaminado. E eu acho que isso também vai ajudar a gente a rever. Quantas vezes a gente lava a mão? Aí eu pus lá, você foi lavar a mão antes de manipular? Não são todas as pessoas que fazem isso. E isso eu estou falando de uma coisa corriqueira do dia a dia de cada um. Imagina dentro de um hospital, onde também os profissionais, embora mais atentos nessa higienização, entrou num ambiente, lava a mão, passa álcool gel. Entrou num quarto, lava a mão, passa álcool gel. Saiu do quarto, lava a mão, passa álcool gel. Isso é uma rotina. E você tem que, eu estou no elevador do hospital, passa álcool gel, lava a mão, tá? Então, eu acho que hoje, eu acho que o IRAS, com o Covid-19, ele vai diminuir também depois, futuramente, porque as pessoas vão se conscientizar mais na higienização das mãos, tá? Voltando aqui ao nosso tema, gente, só para dar uma quebrada na aula. Então, aqui, as estratégias, tá? A prevenção da PrAV, criaram-se estratégias de prevenção. O que são essas estratégias? Era implementar medidas preventivas, reconhecidas e com melhores níveis de evidência, tá? São os bundles de prevenção da PAV, que é o conjunto de medidas padronizadas pelo Institute Healthcare Improvement. Os bundles consistem em pacotes de medidas que, aplicadas em conjuntos, têm resultados melhores do que se a gente fizer somente uma das medidas. Então, esse pacote de medidas tem que ser feita em conjunto. Então, aqui, pacote de prevenção da PAV. Primeiro, elevação da cabeceira de 30 a 45 graus. Gente, isso aqui é questão de prova, hein? Já estou dando a dica. Despertar diário e avaliação diária da sedação. Lembra que eu falei? Vamos diminuir a droga, vamos dar o despertar do paciente, vamos ver se ele consegue sair dessa intubação. Prevenção do TVP e do TEP. O que é? Da trombose venosa profunda e do tromboembolismo pulmonar. São medicações que fazem uso para prevenir essa trombose venosa profunda. Prevenção da úlcera péptica. Se a gente previne através de medicações, diminui refluxo, diminui acidez gástrica. E a higiene, aqui que entramos nós com a higiene oral diária na clorexidina 0,12%. Então, não tem mais como o dentista ficar fora da UTI, porque dentro das medidas, do pacote de medidas de prevenção está a higiene oral diária. Mas sou eu que vou higienizar diariamente o meu paciente? Não, gente, não somos nós. Mas nós temos que implementar estas medidas de prevenção dentro da UTI. Nós temos que ensinar os nossos enfermeiros, orientar, avaliar todo dia, uma vez por dia, um dia sim, um dia não, de acordo com o esquema que você vai fazer no trabalho no hospital que você vai trabalhar. Se estão sendo feitas as medidas que você instituiu, se está feita uma higiene oral adequada, tá? Então, elevação da cabeceira de 30 a 45 graus. Então, eu reduzo o risco da macro e da micro broncoaspiração. Sistematizar e autorizar a manutenção das cabeceiras elevadas, a não ser que esse paciente não possa ficar com a cabeceira elevada. Às vezes ele fez uma cirurgia que ele, pelo procedimento cirúrgico, é contraindicado. Utilizar marcas visuais para rápida identificação. Envolver familiares e explicar a importância da manutenção dessa cabeceira elevada. Então, aqui, de 30 a 45 graus. A mesma coisa o idoso, na casa deles. Observar sempre e manter a cabeceira elevada. Então, aqui, ó, existem marcas digitais, existem marcadores do posicionamento. E isso tem que ser bem alerta para que seja observado todos os dias.
Outra prevenção, intubação e ventilação mecânica. Deve ser considerada uma estratégia de prevenção para evitar que a secreção subglótica se acumule acima do cuff e desça para a árvore respiratória inferior. O que é isso? O paciente está sob ventilação mecânica. Ótimo. Se ele tem ventilação mecânica, ele pode ter pneumonia associada à ventilação mecânica. Aqui que entra. Esse cuff, ele tem que estar corretamente insuflado, tá? Vocês vão ter uma aula que eu deixei para o próximo módulo, porque ele traz um ventilador para vocês com o fisioterapeuta, onde quem mensura isso daqui é o fisioterapeuta. Mas como que ele mensura aqui dentro? Não, ele mensura aqui, ó, nesse balonete. E esse balonete, ele sabe, ele consegue mensurar, existe um equipamento que ele mensura se esse cuff está insuflado corretamente. Por quê? Gente, pensa aqui, olha aqui, ó. Vamos pensar que isso daqui está vindo da boca e ela está indo aqui para a região das vias aéreas, para a traqueia, está na traqueia. Isso aqui é uma colonização de bactérias. Se eu tenho o cuff insuflado, eu não tenho risco disso ir para a minha região pulmonar. Eu diminuo aqui minha pneumonia. Outra coisa, se eu diminuo a acidez gástrica, eu não tenho refluxo, o alimento não retorna e não tenho risco de broncoaspirar. E se ele broncoaspirar um pouquinho? Se o cuff estiver insuflado, ele não broncoaspira, ele protege, tá? Então, isso é extremamente importante. Então, quando nós formos realizar a higiene oral do paciente, ou a gente vai ensinar, isso vai estar numa aula que eu vou deixar para vocês, é uma aula que eu fiz para enfermagem. Tem alguns assuntos aqui que são repetitivos dessa aula, mas tudo bem, serve como revisão, que vocês vão poder usar essa aula com esquema para vocês fazerem aulas para os hospitais que vocês vão atuar. É uma aula que eu fiz para educar e para padronizar todos os enfermeiros que atuam nas UTIs nossas. Então, observar sempre o cuff antes de iniciar a nossa higiene, tá? Despertar de ar. Reduz o risco da broncoaspiração e por a redução da sedação reduz o risco de infecção. Então, o que eu faço? Reduzo um pouco minha sedação. Com isso, o paciente não fica tão prostrado. Reduzo minhas infecções, tá? Demanda implementação de estratégia para a gente evitar eventos adversos, como estubar inadvertidamente, queda do leito, extração de catéteres, etc. Lembra que eu falei? Se ele tiver numa... Lembra dos níveis de sedação daquela tabelinha? Então, o intensivista, ele observa isso. Corre o risco de, numa diminuição da sedação, levar a uma extubação inadvertida do paciente. E deve se implementar por protocolos e reavaliada diariamente, todo dia é reavaliada. Utilizar as escalas de sedação para a padronização, que foram as escalas que eu passei para vocês. Prevenção da úlcera péptica. Paciente de ventilação mecânica invasiva tem risco aumentado de úlcera por estresse. A profilaxia deve ser padronizada para todos esses pacientes e usar um checklist de controle. Essa padronização normalmente é através de medicamentos, tá? Prevenção da trombose venosa profunda e do tromboembolismo pulmonar. Deve ser aplicado em todos os pacientes em risco de trombose venosa e pacientes em ventilação mecânica invasivas e sedados têm risco aumentado a isso. Então, eles fazem uso de medicação para evitar isso. Reduzir o tempo da ventilação mecânica invasiva e de internação. Se ele não fez nenhuma trombose, eu reduzo o tempo dele na ventilação e o tempo de internação. Normalmente, ele é utilizado a heparina não fracionada ou de baixo peso molecular, que é as duas que são mais usadas. Então, assim, o paciente faz uso de heparina, e isso depois vocês vão ver na aula de coagulação, você vai realizar procedimento. Então, tem que se observar se esse paciente está na UTI, sob ventilação mecânica, fazendo uso de heparina, para que seja feito o preparo antes, para você realizar o procedimento, porque normalmente faz parte da
prevenção, o uso de heparina. E a higiene oral com clorexidina? Então, o uso de clorexidina a 0,12% em veículo específico, na tentativa de se reduzir a colonização das vias aéreas. Utilizar instrumentos padronizados para a realização da higiene oral, como escova, esponjas, aspiradores, 3 a 4 vezes ao dia. Gente, isso aqui também é bem relativo. Não são todos os hospitais que você vai conseguir que essa equipe de enfermagem realize a higiene oral 3 a 4 vezes ao dia. Seria ideal, seria perfeito, mas não é real, tá? Então, assim, estou trabalhando, vamos instituir 2 vezes no mínimo. Se conseguir fazer a terceira, ótimo. Por que 2 vezes no mínimo? Porque existe troca de plantão, tá? Conseguiu 3 vezes, perfeito. 4, maravilhoso. Mas nem sempre vocês vão conseguir isso. Por isso que a observação diária desse paciente pelo dentista, ó, essa higiene desse paciente aqui não tá muito legal. Você não vai chegar para o enfermeiro e falar assim, ô, tá feio o negócio ali. Não, você fala assim, então, eu sei que com toda calma, com toda politicagem, olha, eu sei que ele tá corrido, mas dá para dar uma caprichadinha ali na higiene daquele paciente do leito 10? Ai, tá um pouquinho ruim, né? Vamos melhorar? Eu acho que seria interessante. Com todo jeito, gente. Vamos trabalhar em equipe, vamos trabalhar o multiprofissional. Atenção para as lesões orais ocasionadas pela manipulação. Lembra que eu falei que durante a intubação corre o risco de você ter uma lesão de alguma região da cavidade oral? Ou esse paciente está saindo um pouquinho da sedação, começou a morder o tubo, está mordendo a língua, está mordendo o lábio. Então, a gente também tem que se atentar a esse tipo de lesão. Então, aqui, à beira-leito, no paciente da UTI, tá? Aqui no hospital, vocês vão se paramentar assim? Normalmente, paciente com riscos de contato. Assim que normalizarem as coisas, que a gente puder tá retornando, indo para a UTI, a gente também vai acabar usando. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a microbiota normal. O que é a microbiota? Soma de todos os micro-organismos, bactérias, arquibactérias, eucariotos e vírus, que residem em um hospedeiro ou sítio específico de um hospedeiro. A gente calcula que no organismo humano a gente contém 10 trilhões de células e 90% são de origem microbiana. Então, os humanos, eles coevoluíram com micro-organismos e ambos existem em uma reação simbiótica ou mutualista. A gente precisa da nossa microbiota. Se a gente também eliminar a nossa microbiota normal, a gente vai começar a adoecer. Porque ela serve de barreira também para a gente resistir a algumas infecções. Os micro-organismos que habitam os diversos sítios anatômicos do corpo humano podem ser classificados em quê? 2 grupos. Eu tenho microbiota resistente e eu tenho aquela transitória. Então, as resistentes, que é normal, e eu tenho a transitória. Ela tá transiente ali, né? Ela tá lá, tenho lá umas bactérias, vamos lavar a mão. Opa, tirei essa transitória. Deixa só as minhas normais. Aqui demonstra aqui nesse gráfico o quê? Que na cavidade oral, 20% da nossa constitui a microbiota normal, tá? Vias aéreas, urogenital, nos olhos, 0%, no sangue, 1%, na pele, isso faz parte. Veja que a boca a gente tem uma microbiota bastante importante. E aqui a nossa microbiota da boca e da orofaringe, tá? A gente tem que se familiarizar, a gente tem que saber quais bactérias fazem parte da nossa microbiota oral. Por quê? Quando a gente entra em descompensação e a gente entra com um quadro infeccioso, a gente pode conversar com o médico do controle de infecção hospitalar e ele sabe isso. E aí ele pode falar assim, então, mas o que tem mais na boca mesmo? E a gente tem que saber, tá? Então, o descontrole, as infecções, a gente tem que saber o que faz parte da microbiota na cavidade oral. Então, a cavidade bucal, ela constitui um sítio do corpo humano que tem o maior número de espécies e a maior complexidade ecológica de bactérias.
No interior da cavidade bucal existem especificidades microbianas, constituindo nichos distintos de micro-organismos. A saliva contém micro-organismos que restabelecem uma relação de cooperação e competição com outros micro-organismos presentes na mucosa bucal. E o que é o biofilme? O biofilme não é mais entendido somente como um aglomerado de bactérias, mas sim como uma comunidade complexa, evoluída e organizada, com sistemas incipientes de circulação e proteção que representam o desafio à resposta imunoinflamatória do hospedeiro. Então, por que a gente está falando um pouquinho de biofilme? Lembra que eu falei do tubo? No tubo, a gente tem essa formação do biofilme, e é essa formação do biofilme que a gente tem que remover também, tá? Então, o biofilme tem micro-organismos patogênicos, mais matriz, polissacarídeos, proteínas e DNA. Eu tenho um ambiente vedado às defesas do organismo, um aumento da resistência bacteriana a esses antimicrobianos e pode se destacar durante a bronquioscopia ou aspiração ou até espontaneamente, através do fluxo respiratório durante a ventilação. Então, eu posso apresentar esse biofilme aderido, ele pode acabar indo para a região do pulmão por uma aspiração, tá? Ou durante até a broncoscopia. Então, as bactérias do biofilme dental. Então, também eu tenho que saber quais as bactérias que eu tenho no meu biofilme dental. Essas daqui, a maioria a gente já conhece, tá? É só para relembrar e para vocês terem isso. E aí eu tenho o quê? A patogênese e a cavidade oral. Por quê? Se eu não higienizar minha cavidade oral adequadamente, se eu não fizer a higiene oral do tubo adequadamente, essas bactérias da cavidade oral, o biofilme que tem dentro, sob o tubo ou na cavidade, elas podem ser aspiradas ou elas podem ir para as vias respiratórias inferiores. E aí, desencadear uma pneumonia. E por isso que a gente desencadeia também está relacionada à pneumonia associada à ventilação mecânica. As bactérias colonizadas na boca, as bactérias do tubo, são deslocadas para a região do trato respiratório inferior. Então, são feitos o quê? Diferentes mecanismos têm sido propostos para explicar a patogênese das infecções respiratórias ligadas ao quê? À condição bucal. Aí a importância nossa, gente, tá? Então, a gente começa por quê? Aspiração de patógenos que colonizam a orofaringe. Opa, no pulmão não é para ter essa bactéria. Da onde é essa bactéria? Da boca. Alterações na superfície da mucosa provocada pela ação de enzimas associadas às doenças periodontais, que promoveria a adesão e colonização de bactérias passíveis de causar doenças respiratórias. Destruição da película salivar por essas enzimas, o que também parece ser fundamental na destruição da proteção e eliminação das bactérias orais. Citocinas produzidas pelo periodonto como resposta à agressão bacteriana, modificando o epitélio respiratório e favorecendo a colonização por patógenos respiratórios. Então, essa é a maior relação que a gente vai ter da cavidade oral com o risco da pneumonia associada à ventilação mecânica. Por isso que a gente conclui, e cada vez mais isso já está sendo adotado, e hoje acho que não tem mais retorno, a necessidade de a gente atuar nessa região, a necessidade de a gente atuar dentro de uma terapia intensiva. A modificação da microbiota bucal e o fluxo salivar durante uma internação na UTI aumenta a quantidade do biofilme e a modificação das espécies colonizantes, bem como a xerostomia, tá? Então, esse paciente está sob intubação orotraqueal, esse paciente está recebendo a dieta por uma sonda nasogástrica ou orogástrica, e esse paciente tem a xerostomia, ele não tem estímulo de mastigação, ele não tem estímulo de formação salivar, tá? E aí a gente começa a aumentar essa colonização. A gente aumenta esse biofilme na cavidade oral. Essas bactérias que causam a PAV no biofilme dental e no tubo sugerem a participação da cavidade bucal na patogênese da PAV. Então, já foram encontrados em broncoscopias bactérias pertencentes à cavidade bucal ou bactérias que estavam no tubo, que eram
da cavidade bucal dentro na broncoscopia. E essas evidências científicas que suportam a adoção de cuidados orais em pacientes sob ventilação mecânica na UTI para a gente prevenir a PAV, certo? Esse aqui é um estudo, tá? Uma revisão na literatura sistemática, que ele dá ênfase do uso da clorexidina, né? Porque ainda se tem muito assim. A princípio, que está instituído, gente, paciente entubado, clorexidina 0,12%. A escovação, aqui no hospital a gente usa uma escovinha dental simples. Tem hospitais que tem a escova com a ponta do aspirador, outros usam aquele, parece um suavezinho, tá? Isso eu vou poder trazer para vocês melhor na prática, eu trago para mostrar para vocês, mas vai de acordo com as condições de cada hospital instituído, né? O que eles faziam antes era bonequinha, que era uma espátula de madeira e a gás, e isso já foi praticamente removido, porque estudos mostraram que gastava mais para fazer e a contaminação era maior. Então, aqui, o importante mesmo é a remoção, a higiene, né, desses pacientes. Esse outro estudo, essa outra estudo é da clorexidina, que eu estava falando para vocês, né? Por isso é o que mais se tem usado. Em alguns hospitais, institui-se assim, uso de clorexidina para pacientes que estão sob ventilação mecânica ou tubo. E uso de outros colutórios para higiene em pacientes que não estão sob ventilação mecânica, porque vem se falado muito ainda sobre resistência bacteriana e a clorexidina. Aqui no hospital, os pacientes da UTI, normalmente a gente usa clorexidina 0,12% nos pacientes entubados e alguns pacientes que também não estão entubados, mas que podem haver para um tubo. A gente mantém. Tá? Então, nas enfermarias não, mas na UTI todos usam a clorexidina 12%, mesmo porque a região é carente e vocês vão ver também as condições bucais dos nossos pacientes, então acho que é mais prudente. E esses diversos estudos já avaliaram então essa eficácia na descontaminação oral e na prevenção, né, das pneumonias nosocomiais. Há, entretanto, uma grande variação no local e desenvolvimento das pesquisas entre UTIs, casas de repouso, nos desenhos de estudos e nos métodos de intervenção, incluindo o uso tópico de antibióticos não absorvíveis, uso de enxaguatórios bucais, ou a clorexidina, desbridamento mecânico, escovação dentária. Dificulta um pouco o quê? A interpretação desses resultados. Porém, o que ficou claro é que todos os métodos preventivos demonstraram ser efetivos na redução da colonização ou incidência oral dos patógenos respiratórios. Então, é extremamente importante a remoção do biofilme, a higienização da cavidade oral, seja só a remoção ou o uso de um outro produto como a clorexidina. Eu coloquei para vocês uma tese interessante sobre PAV e higiene oral, para vocês lerem depois no EAD. Eu vou passar depois também para vocês, vai ter uma outra aula, tem alguns slides que são repetitivos, mas foi a aula que eu falei da enfermagem. Essa é uma aula modelo para o pessoal da enfermagem, de como é que a gente faz essa higiene da cavidade oral. E como a gente faz a higiene da cavidade oral é o que vocês irão fazer na UTI também. Tá? Então, aqui a prevenção, clorexidina gel solução, clorexidina laser de baixa potência, clorexidina versus ozonoterapia. Isso daqui é uma interrogação que eu deixei, que são alguns estudos, né, que de repente ainda podem ser desenvolvidos, né? Por que não fazer um estudo comparativo do uso da clorexidina e ozonoterapia? Água ozonizada, de repente? Ou óleo ozonizado, ou então o uso da clorexidina versus laser de baixa potência. Quem gosta do laser, eu gosto bastante. Também é uma outros tipos. Aliás, eu joguei, né, esses temas aí, quem sabe levam um start aí em alguém querer fazer um estudo sobre isso, tá bom? Obrigada a todos e a gente nos vê próximo. Eu deixei na sequência algumas questões para vocês resolverem.